Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai reagir a um vídeo da Cláudia Lisboa, obviamente um vídeo muito bom. Na verdade eu não sei porque eu não assisti ainda, mas o título é muito interessante: Ascendente, significado e como descobrir. Como descobrir eu já sei, mas fica aqui a explicação para vocês, né? O significado eu também já sei do estudo que eu faço, mas é sempre interessante ouvir outros astrólogos. E como vocês já estão acostumados aqui, a gente vai ver o vídeo juntos e eu vou comentar também. Vamos lá. Sobre o que eu tenho postado, muita gente me pediu para falar mais sobre ascendente. Então vamos lá, atendendo, eu falei, quanto mais vocês me trouxerem suas dúvidas e curiosidade, mais eu vou poder ter assunto para comentar, para trocar com vocês. Então vamos lá. Travando um pouquinho a internet, normal. É um bom momento que a gente tem para poder se encontrar, para poder trocar essas informações que eu tive lá atrás com a minha mestra e professora Emma Costei de Marcheville, minha querida mestra. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre ascendente. Ascendente tem N questões, eu já postei um vídeo sobre será que o ascendente fica mais forte depois de uma certa idade, normalmente falam depois dos 30. Então, procurem lá, cliquem lá naquele vídeo, que isso vai ajudar também a entender um pouco mais sobre o que eu vou falar hoje. Vamos especificamente quais eram as dúvidas. Me fala mais sobre ascendente, que é de fato, como é que funciona o signo que está no ascendente. Então, vamos começar pela parte técnica. O que é o ascendente? Bom, quando a gente nasce, a gente tem a linha do horizonte dividindo o nosso mundo entre céu visível e céu não visível. Isso é fácil. Olhar agora, está de dia, eu vejo o sol quase se pondo, está quase se pondo essa hora, e lá do outro lado do mundo ainda é de noite. Então eu tenho este céu, o que não é igual para o outro. Então esse é minha linha do horizonte. Tem um lado dessa linha do horizonte que é o leste e outra que é o oeste. Então temos agora sim, leste e oeste. No leste, tudo nasce lá. As estrelas nascem no leste, o sol nasce lá, a lua nasce no leste. Então, se você quer ver o nascer da lua, basta saber onde é que nasce o sol, você vai ver onde é que nasce a lua. Então, o céu todo sobe do leste para o oeste. Então, o leste é uma referência para a gente, é uma referência de o que está subindo no horizonte. Um detalhe: o sol não sobe, não anda nesse sentido em torno da gente. Nós aqui, pelo movimento de rotação, a Terra aqui pela rotação, vai descendo o horizonte e vai deixando o Sol ou as estrelas subirem no céu. Então a gente diz que o Sol, que um signo, que estrelas estão ascendendo no horizonte. Ascendente é então o signo que nascia a leste no horizonte na hora que você respirou. Vou dar um exemplo. Se você nasceu no signo de Gêmeos, o Sol estava em Gêmeos no dia do seu nascimento. Caso você tenha nascido às 6 horas da manhã numa latitude tropical, isso vale para uma latitude tropical, que é o caso de quem nasceu aqui pelo Brasil, vale um pouquinho mais acima, um pouco mais abaixo, em latitudes muito altas, não, ou no norte ou no sul, isso não vai funcionar. Mas só para dar um exemplo. Então, você nasceu com o Sol no signo de Gêmeos. Se o Sol estava nascendo na hora que você nasceu, o signo que ascendia no céu naquele momento era o signo de Gêmeos. Então, você é Gêmeos com ascendente de Gêmeos. O signo É bem fácil, gente, quando a gente pensa da seguinte forma: às 6 da manhã, tá certo? E esse horário vai mudar, lógico, mas é só para a gente poder ter um cálculo aproximado para se você quer fazer de cabeça. Então, o seu signo às 6 da manhã e você vai andar de 2 em 2 horas com o seu signo. Exemplo que ela mesma deu: Sol em Gêmeos, nasceu às 6 da manhã, ascendente em Gêmeos, certo? Gêmeos, Gêmeos às 8:01 da manhã, ascendente em Câncer, tá certo? É mais ou menos por aí. Vamos lá. era o mesmo do Sol. Vamos pensar no contrário. Você nasceu no signo de Gêmeos
nasceu às 6 horas da tarde, ou seja, o Sol descia no horizonte. Se o Sol que estava nos Gêmeos descia Sagitário. a oeste no horizonte, a leste subia o signo contrário, que é o signo de Sagitário. Eu me lembro quando eu estudava lá no início, eu estudava com o Danemi, não tinha computadores ainda, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a usar computador naquela época, quer dizer, um pouco depois, e nós calculávamos à mão. E de cabeça, algumas pessoas calculavam o ascendente, principalmente para essas latitudes mais previsíveis. Então, disse, que horas você nasceu? Que signo você é? Sagitário. Que horas você nasceu? 6 da manhã. Então a gente dizia, você provavelmente é Sagitário com ascendente Sagitário. Como é que você sabe? É difícil. Basta você entender que tem a rotação da Terra, que o Sol sobe no horizonte, ele fica lá em cima ao meio-dia, desce às 6 horas da tarde mais ou menos, e aí você, sabendo esse ângulo, poderia calcular de cabeça qual era o ascendente. Mas enfim, mais fácil é colocar, trocando em miúdos, mais fácil é colocar os seus dados, dia, mês, ano, hora, local de nascimento, colocar num programa que calcule o mapa. Isso tem sites que podem calcular isso para você muito bem, e aí você sabe qual é o seu ascendente. Para começar, o ascendente, fisicamente falando, era o signo que nascia no horizonte. Aquele que nasce, aquele que primeiro aparece, aquele que vem primeiro à tona quando a gente nasce, que está nascendo junto com a gente, um signo que é tipo, nós somos semelhantes àquilo. É algo que a gente se identifica profundamente, é algo que tem a ver com o nosso estilo e modo de ser no mundo. Então o ascendente é como se fosse meio que um apelido, sabe aquela coisa assim, como é que você se chama? Me chamo Cláudia, qual é seu sobrenome? É Lisboa. E aí qual é o seu apelido? As pessoas mais próximas chamam de Crau, ou então de Claudinha. E isso seria semelhante ao dizer qual é o meu ascendente. Não que o ascendente vá definir o seu apelido, é só um modo de comparar, né? Então, o ascendente é algo muito singular da gente. É uma forma de você se expressar no mundo, de você se colocar no mundo e mostrar a que veio. Assim, cheguei, isso aí é meu jeitão de ser, é meu estilo de ser. Nada se compara a isso, é muito singular. O ascendente é a parte criativa da gente. É aquilo que nós mesmos criamos para que nós nos diferenciemos dos outros, das outras pessoas, né? É o que a gente chama de singularidade. Eu tenho um outro jeito também bacana de pensar o ascendente, que o ascendente é a porta de saída e a porta de entrada. Então, eu saio de dentro de mim e vou para o mundo e me coloco a partir das características do meu ascendente. Perfeito. E eu também permito que essa explicação no meu mundo chegue a mim se eu abrir a porta pelo meu ascendente. Então, se você quer chegar numa pessoa e chegar sem invadir, é como se você tivesse que, entra pela parada do signo, entra mais ou menos por aquela energia. Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa é de um signo que tem a ver com comunicação, você tem conversa primeiro, bate um papo, não chega muito abraçando, beijando, já agarrando. Chega lá, bate um papo, pergunta uma coisa, pergunta outra. Se a pessoa é de um signo mais afetivo, não adianta muito papo, você tem que sentar e mostrar que ali tem um grau de intimidade, tem uma certa afetividade, e assim vai. Se é mais corporal, chega mais perto, dá um abraço gostoso. E se é mais, sei lá, alegria, impulsivo, chega lá com tudo, já se coloca, já chega junto. Então isso ajuda também a gente poder acessar o outro pelo canal onde ele abre a porta para ele. E nós também vamos abrir a porta para as pessoas a partir do signo do nosso ascendente. O ascendente também, em última análise, agora falando no final, ele tem a ver com as experiências que vêm com a gente desde muito pequeno. Desde que a gente nasce, desde muito pequenininho, desde criança, nós já temos alguma coisa associada àquele signo. Isso contradita muito a ideia de que o signo fica mais forte que o Sol quando a gente é maduro. Nada a ver. Na verdade, o ascendente e tudo que tem a ver com essa posição é algo que nos acompanha desde a nossa primeira respiração. Bom, espero que eu tenha atendido, eu não vou nem falar o nome das pessoas, porque foram várias pessoas que me pediram isso, e que eu espero ter atendido mais essa solicitação, essa curiosidade. Eu sei que vale a pena pensar um pouco melhor realmente no ascendente, porque se fala muito sobre isso e pouco se sabe do que está falando. Então a gente vai começar a ter mais
propriedade, se identificar mais com o que está dizendo e ter mais sustento teórico, né? É legal a gente saber do que está falando. Isso aí, galera, divide com as pessoas, partilha nas redes sociais, se inscreve no canal e sempre lembrando, vê só, manda sua dúvida. Gente, o que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre essa visão da Cláudia? Eu concordo com tudo, só que eu acho que tem uma maneira um pouco mais fácil e objetiva também de falar, que é assim, o ascendente ele é a porta de entrada, como ela muito bem falou, e de saída, ela fala do corpo, mas é importante que a gente diga isso. O ascendente fala do corpo, fala da expressão, fala de como as pessoas nos enxergam no mundo, é algo notório, é como nos expressamos. Certo? Então, é importante que a gente tenha essa visão do ascendente. É claro que fala de criatividade, é claro que fala da porta de entrada e de saída, é claro que fala da nossa personalidade, da nossa identificação, é claro que fala de um aspecto de como a gente era na infância, porque a gente era... Na infância nós somos mais ação, né? Nós não pensamos tanto, nós agimos mais e nós agimos de acordo com esse ascendente, né? O nosso ascendente tem as buscas que o ascendente tem, certo? Então é isso, eu acho que é importante que a gente pense dessa forma, que a gente vá no nosso estudo aqui sobre o ascendente para esse lado, tá certo? E é claro que são válidos desdobramentos desse mesmo aspecto, que são a criatividade, a espontaneidade, a identidade, a maneira como as pessoas nos veem, então a identidade que nos identifica, aquilo que nos identifica como seres humanos, e como energia. Tu tem uma energia mais geminiana, porque o teu ascendente é em Gêmeos. Tá certo, gente? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários as suas dúvidas que eu respondo sempre, tá certo? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. A gente se vê então num próximo. Valeu, até a próxima!